pessoal que nos acompanha no Facebook da Rádio Charrua, da Via Plural de Comunicação e Entretenimento, no Facebook da OAB de Uruguaiana, e amanhã estaremos disponibilizando esta entrevista no canal do YouTube da OAB Uruguaiana. Essa série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Uruguaiana foi proposta à Justiça Eleitoral no dia 24 de setembro de 2020, na presença do juiz eleitoral, Dr. João Garcês de Moraes Neto, e do promotor, Dr. Luiz Antônio Barbará Dias, e sorteamos a ordem das entrevistas. No dia 6 de outubro, nós entrevistamos o candidato Rony Melo, do PP. No dia 8 de outubro, o candidato Everton Maninho Alves, do PT. No dia 13 de outubro, entrevistamos o candidato Elton Rocha, do PSDB. Hoje, dia 15 de outubro, é a vez do delegado Epifânio, do DEM. No próximo dia 20, nós teremos a participação do Donelder Souto, do PSOL, e a última entrevista será no dia 22 de outubro com a candidata Estela Luzardo Alves, do PSL. O trabalho aqui é comandado pela Tecnoin, do meu amigo Fábio Ribeiro. Este projeto vem da OAB do Estado do Rio Grande do Sul, na pessoa do presidente Ricardo Breyer, e tem o nome de Voto Consciente. Porém, já há 5 eleições aqui na nossa subseção de Uruguaiana, o presidente Maurício Félix Blanco tem tomado a iniciativa de ouvir todos os candidatos. Hoje, então, é a vez do delegado Epifânio, do DEM. Delegado, sua saudação aos nossos assistentes e diga por que quer ser prefeito de Uruguaiana. Bem, primeiramente, então, uma boa noite a todos, os ouvintes da Rádio Charrua, os colegas advogados, porque tenho formação jurídica e já estou aprovado em exame de ordem, aguardando o tempo que decidir pela aposentadoria, passar a integrar essa nobre instituição que é a OAB, que tem servido de baliza para manter a ordem de conduta no tocante às administrações desse país afora. Então vai assim essa nossa segurança com a OAB, no sentido de estar atenta com a ordem do país, com a legalidade, com as boas condutas, Vicente. Então eu me sinto muito bem aqui, muito bem acolhido, muito bem abrigado na OAB. O motivo de eu aceitar o convite para a majoritária do Democratas para ser prefeito é uma retribuição quanto à acolhida que tive aqui em Uruguaiana e por passar a amar essa cidade, que hoje eu digo é a minha cidade. Eu sou natural de Porto Alegre, meu pai é de Cruz Alta, do interior de Cruz Alta, minha mãe é de Santiago. Eu tenho origens bem colonas, lá na agricultura, e as férias eu gostava muito de passar lá no interior de Cruz Alta. Gaúcho, então, de nascimento, e um apaixonado por Uruguaiana. Eu quero muito ajudar essa cidade. E tenho condições, e toda a relação que construí nesses 34 anos de serviço público, nesses últimos 22 anos como delegado, será transferida para ajudar a Uruguaiana. Eu quero mesmo cumprir essa missão que me foi confiada.
Candidato, nós temos algumas perguntas que são corporativas, são de interesse dos advogados de Uruguaiana, as pessoas que militam aqui na comarca, algumas preocupações, e nós vamos iniciar com elas. Em setembro de 2017, de forma de urgência, urgentíssima, o município de Uruguaiana, a Prefeitura de Uruguaiana, mandou para a Câmara de Vereadores uma lei modificando a alíquota do ISSQN, que, considerando que havia uma legislação nova a nível federal. E a alíquota com valores maiores do que aqueles permitidos na legislação federal. Além de ter sido feito de afogadilho, a Câmara aprovou a lei que falava em anexos, só que no bojo do processo não existiam anexos. Isso preocupa porque profissionais como advogados, médicos, engenheiros, contadores, todos eles estão pagando com esta alíquota maior e o que acabará ocorrendo é um passivo futuro no município por força dessa legislação. Se eleito, pretende rediscutir o tema enviando uma proposta para redução desse SSQN para as sociedades reguladas, regulamentadas, e como fará isso? Aumento de tributação, todo aumento de tributação está na contramão das intenções do governo federal. A ideia é reduzir impostos e aumentar os contribuintes. Com certeza, Vicente, qualquer aumento de tributo não é bem recebido pessoalmente por mim. O correto é o quê? Incluir mais contribuintes por meio de impostos, taxas mais baixas. Essa é a orientação do governo federal, essa é a orientação para desenvolver um país. Se nós aumentarmos impostos, nós reduzimos a competitividade e ainda incentivamos a omissão de receitas. A ideia é reduzir custos e aumentar os contribuintes, ou seja, tirar de um só, não, aquele um só vai resistir a pagar um tributo que vai lhe retirar a condição de competição. A ideia é reduzir e dar condições de competição. Eu sou contrário ao aumento de tributos. E essa questão, essa informação que de afogadilho ainda passou mais uns anexos que não foram analisados. Ora, na nossa formação jurídica, Vicente, nós somos ensinados a esmiuçar processos. E todo o processo legislativo, todo o encaminhamento de uma lei em que não houve amplo debate, pode trazer vícios, prejuízos, insatisfações. O gestor, o administrador, ele tem que trabalhar para atender anseios da sociedade, dos segmentos da sociedade. E eu vou trabalhar assim. Uma proposta dessas, emitida pelo prefeito Epifânio, somente irá para o debate após amplos estudos, amplos comentários e que traga satisfação. Eu percebo que essa trouxe insatisfação e o representante público jamais pode trazer insatisfação. Ele tem que primar para satisfazer as necessidades. E se aqui eu vejo insatisfação, é porque pecou o administrador. Eu sempre me preocupei, enquanto gestor, e a vida toda eu fui gestor, em transformar problemas em necessidades de melhorias
e buscar a satisfação. Como servidor público, eu sempre busquei a satisfação do público, do cidadão. E eu volto a dizer que esse item que trouxe aumento de despesa reduziu a capacidade de competição entre quem está aqui em Uruguaiana e quem está em outro município. Isso será revisado. Muito bem. Os conselhos têm função fiscalizadora, propositiva, né? E é importante que tenham independência para cumprir o seu propósito. Considerando que o município de Uruguaiana, em março de 2017, encaminhou um projeto de lei com a urgência, urgentíssima também, aquele outro dos impostos, foram quatro projetos de impostos, sendo que tramitou em uma semana e a comunicação da população foi feita através do Facebook. Nessa questão que nós estamos falando agora dos conselhos, determinou a exclusão, a retirada da OAB de um dos conselhos, foi no Conselho de Esporte, sem qualquer pedido formal do próprio conceito ou decisão da OAB de sair desse conselho. E a justificativa foi dada que a OAB não teria participado de reuniões de outras reuniões deste conselho, sendo que quem saiu junto do conselho foi a Secretaria de Governo, ou seja, a própria Prefeitura, então, também não estava participando do Conselho. Isso ocasionou a retirada da OAB de todos os conselhos do município. Mais tarde, a pedido da direção estadual, nós voltamos em alguns estratégicos, mas desagradou muito. Se o candidato for eleito, pretende fomentar a independência e a atuação dos conselhos e de que forma? Incluindo nos decretos correspondentes aos conselhos, a OAB, em todos eles. E aí eu digo de um exemplo, quando eu presidi o Conselho de Segurança do município de Uruguaiana, eu propus a inclusão da OAB e, independente de estar ou não prevista no decreto, eu só começava as reuniões com a presença da OAB. Porque é de vital importância. Como eu abri essa nossa conversa aqui dizendo que a OAB ela é um guardião das condutas retas da administração pública. E ela tem que estar presente em todos os setores, em todos os conselhos. É um plus favorável, é um aconselhamento de qualidade. Por que nós vamos dispor dessa riqueza, Vicente? A OAB será incluída em todos os conselhos, pela necessidade que temos de ali buscar subsídios, aconselhamentos de qualidade com técnica. Candidato, considerando que a Procuradoria do município é um órgão técnico responsável pela orientação jurídica e defesa dos interesses do município na esfera judicial e extrajudicial, como o prefeito pretende melhorar as condições de trabalho da Procuradoria do município e de que forma? O aperfeiçoamento contínuo dos servidores. Bom, aí eu vou para o exemplo da Polícia Federal. Ela nos aperfeiçoa constantemente, Vicente. Como faz a instituição Polícia Federal? Delegado Epifânio, o senhor está matriculado num curso online que abre dia tal e termina dia tal. E o delegado Epifânio não tem a opção de dizer, não, eu não vou fazer esse curso, não. É institucional. É claro que eu tenho certeza que os senhores procuradores vão bem receber essa nossa proposta. Mas nós vamos incluí-los em treinamento contínuo com o acompanhamento da OAB, sim. Para que possamos participar juntos das melhores decisões jurídicas favoráveis ao município.
E a OAB tem muitos cursos. E eu vou precisar da OAB que participe nos ajudando nessa formação contínua, nessa capacitação contínua. A OAB tem muitos cursos. Nós temos que fazer parcerias com a OAB para um constante aperfeiçoamento do nosso quadro jurídico. A questão da infraestrutura, que o pessoal também é um pouco precária. Eu tenho que partir do que deu certo. O que deu certo, a Polícia Federal deu certo. A metodologia lá empregada eu vou transpor para a nossa Procuradoria, em termos de e-mails. Os cursos já falamos, mas eles têm que ter uma internet célere, eles têm que ter programas específicos para que possam otimizar os seus trabalhos. Isso tem que ser pensado, e pensado junto com a OAB. Bom, a questão já agora saindo um pouco das corporativas da OAB, mas também falando de assuntos muito importantes na nossa sociedade, a criação do GGIM, que é o Gabinete de Gestão Integrada do município, ocorreu depois de um movimento de toda a sociedade uruguaiana e das forças de segurança pública. Inclusive, o senhor era um dos integrantes do GGIM. Considerando que o GGIM é um exemplo hoje de integração de forças de segurança, inclusive para fora dos limites do município, até para o Brasil, considerando que esses e outros exemplos demonstram que a sociedade pode e deve contribuir para o desenvolvimento das políticas públicas. A pergunta: o senhor pretende ouvir a sociedade de classe, de líderes de bairro, enfim, e de que forma? Bem, o Gabinete de Gestão Integrada, ele tem uma formação especificando os participantes. Os órgãos de segurança, os órgãos representantes da sociedade, e ali a gente consegue colher informações do que está acontecendo na cidade por meio dos participantes e definir políticas de enfrentamento à criminalidade, de melhorias de condições. E eu quero fazer um parênteses. Eu era membro do GGIM de Belém do Pará. E a nossa participação lá nos trouxe uma das mais altas comendas daquele município. Pelo envolvimento no GGIM de Belém e os resultados que ajudamos a trazer para a cidade. Eu tenho muita experiência com o GGIM. Aqui, por meio do Conselho de Segurança, nós fazíamos reuniões conjuntas. E é uma exigência também para a busca de recursos junto ao Ministério da Justiça. Então nós vamos ali, por meio dos seus participantes, trazer as informações e soluções de forma colegiada. O que eu vou fazer como prefeito? Eu vou lá buscar o recurso, eu vou lá fazer os contatos, mas eu tenho que mostrar para o Ministério da Justiça que eu tenho um GGI bem constituído, bem entrosado. E a palavra entrosamento entre os membros do GGI é muito importante. Nós temos que ter esse arrostamento, essa relação de amizade para propormos soluções de excelência para o município. E o GGI é imprescindível. Então é assim que nós vamos fazer. O colegiado vai trazer as informações, vai discutir as informações, e eu vou estar à testa para buscar os recursos. No seu plano de governo, eu até assinalei aqui que o senhor pretende implantar um cercamento eletrônico na cidade. Como é que vai ocorrer? Algumas partes da cidade já tem. Exatamente. O cercamento eletrônico é viável
Eu acho que a minha pergunta não foi ouvida pelo pessoal que está acompanhando, porque eu não liguei o meu microfone. Eu estou muito inexperiente com essa história de microfone, né? Bom, no seu plano de governo, fala na implantação do cercamento eletrônico na cidade. Isso já tem algumas áreas da cidade que são assim. Como é que o senhor pretende ampliar isso? Nós vamos fazer estudos de locais onde carecem ainda do cercamento eletrônico. Tem realmente já um número de câmeras na cidade, mais até para a área central. Nós queremos fazer o cercamento total da cidade. E aproveitando, hoje me encontrei com os transportadores e fizeram queixas no sentido de que eles são vítimas de roubos, a abertura do lacre dos caminhões naquele entorno lá do Porto Seco, e são obrigados a pagar multas porque houve o rompimento do lacre, e aí registra ocorrência, aí tem que depois fazer um recurso e às vezes até não conseguem ganhar esse recurso, tem que pagar a multa. O cercamento eletrônico, ele vai colocar o criminoso na cena do crime. E aí eu falo como delegado de polícia, eu pego um inquérito ali em que eu tenho um roubo de um caminhão e eu tenho a filmagem do local, eu vou localizar aquele indivíduo e relatar o inquérito, está pronto. Eu tenho a prova, tenho o autor e o cercamento eletrônico é imprescindível para isso. A pessoa não vai ter para onde ir aqui na cidade sem uma localização. Então, por exemplo, temos um carro furtado numa área central e ele fugiu para os bairros. A gente acompanha para onde foi e consegue daí fazer o cercamento físico com policiais e recuperar esse bem do cidadão. Quando a gente fala, eu quero fazer um outro parênteses, quando se fala num roubo, num furto, não se furtou só o bem, o patrimônio daquele cidadão. Se levou junto todo o tempo de vida que ele levou para juntar o dinheiro para comprar aquele. Então, nós temos que ter uma visão bem mais longa com relação ao furto, ao roubo. Latrocínio nem se fala, esse aí já tem que se tratar de modificar a legislação e agravar mais as penas do latrocínio. Mas quando se fala em furto e roubo, se leva o patrimônio, o dinheiro e todo o tempo que a pessoa levou para juntar aquele dinheiro. Então nós temos que ter realmente essa atenção para com o cidadão de bem. Muito bem. Na sequência, nós tivemos juntos com a OAB e a Polícia Federal na questão do helicóptero, aquela vez que foi embora daqui, até hoje não ficou bem explicado para nós a questão. Foi durante o governo do Sartori, mal assumiu e levou o nosso helicóptero. Aquilo era muito importante para a prevenção aqui da saúde, da segurança urbana. Com certeza. E, inclusive, ele veio, na época, com recursos da ENAFRON, Estratégia Nacional de Fronteiras. Então, aquele helicóptero ele teve uma verba carimbada e veio para uma região de fronteira, que é a Uruguaiana. Mas nós temos observado, eu digo para se conseguir resgatar o helicóptero aqui, a Polícia Federal tem feito apreensões de helicópteros, principalmente no norte do país, com carregamento de droga, com carregamento de ouro, pedras preciosas, ou seja, são vários perdimentos. E uma aeronave dessas, ela vence pelo uso ou pelo tempo. Então eu dou um exemplo aqui, de Belém do Pará, que o comandante da base aérea, na época o coronel Sampaio, me chamou e falou: Epifânio, eu quero que tu venha aqui. Nós estamos com 2 aeronaves aqui apreendidas pela Polícia Federal e eu quero te dizer que isso aqui só ocupa espaço, não vale mais nada. Eu disse: mas como, coronel? Eram aviões novos. Mas ele vence pelo uso ou pelo tempo. Então, o tempo que ele está aqui parado, ele não presta mais. Então,
esse acompanhamento aí eu quero fazer em nível de Polícia Federal, para, em sendo apreendido, fazer a proposta de se trazer de volta para cá um helicóptero. Outra, ocorreu a fragilização do programa de segurança aeroportuária. Aquela estrutura da Polícia Militar lá nos garantia segurança aeroportuária. A retirada trouxe fragilização num programa que é federal, que é a proteção dos aeroportos. Então, nós temos vários argumentos para propor para cá o redirecionamento de uma dessas aeronaves apreendidas e montar o grupamento aéreo novamente. Até porque estamos com uma proposta de expansão do aeroporto, uma proposta de expansão de utilização comercial do aeroporto, e a questão de segurança efetivamente vai ter que ser muito melhorada. E o resgate do grupamento aéreo é o resgate de um plano federal de segurança aeroportuária. Lembro que eu e o presidente Maurício fomos a várias reuniões dessa questão do helicóptero. Bom, a questão da burocracia e a carga tributária são duas coisas que consideramos barreiras para o desenvolvimento econômico do município. Exemplo disso é uma certidão negativa da prefeitura, que é imprescindível para vários encaminhamentos, custa hoje R$50 e só é possível de ter acesso depois de alguns dias e com o pedido formal e presencial do cidadão. Enquanto isso, em outras federações, isso ocorre gratuitamente através da internet. Além disso, por exemplo, uma vistoria no imóvel para fins de avaliação e cobrança de taxa pelo próprio município, às vezes demora meses. E o município até deixa de arrecadar essa taxa, tal a morosidade desse setor. Como prefeito, como é que pretende enfrentar esses entraves burocráticos e de que forma? Novamente, eu quero adentrar no que deu certo. A Polícia Federal instalou em toda a sua rede, no país inteiro, um sistema chamado SEI, Sistema Eletrônico de Informações. Vicente, se eu quiser fazer um requerimento dirigido a um setor da Polícia Federal, eu pego um computador, entro no sistema, digito o meu requerimento e direciono ele. Por meio desse sistema eu consigo acompanhar quem recebeu o meu requerimento e que destino ele foi dado, em que hora, em que momento, é tudo acompanhado. Eu quero trazer esse sistema para atender o cidadão. E ele atende várias áreas. Por exemplo, eu posso fazer um requerimento, eu posso fazer um ofício e direcionar tudo por esse sistema. E não é caro. O cidadão pode fazer o seu requerimento pelo sistema SEI, e aí ele vai receber um protocolo, e ele entrando naquele protocolo, ele acompanha todo o seu procedimento, e o servidor responsável por emitir aquela certidão vai fazer uma assinatura digital, e o cidadão na sua casa leva a sua certidão com assinatura digital. Isso não é caro. Outra situação dentro do sistema SEI. O cidadão tem uma lâmpada queimada na frente da sua casa. Ele abre um processinho no sistema SEI, direciona para a secretaria competente e acompanha a solução. É um sistema que permite acesso e adaptação para certidões, para reclamações, e não é caro. E eu volto a dizer, eu tenho que trabalhar em cima do que deu certo. E eu vou utilizar a Polícia Federal como um laboratório do que deu certo. E trazer esses sistemas que, adaptados às nossas necessidades, vão trazer conforto e celeridade. E não tem custo. Candidato, na questão da saúde,
Como é que o senhor pretende lidar com a intervenção do município na Santa Casa de Caridade? Até vi que o senhor tem uma proposta no seu plano de governo aqui. E nós gostaríamos de saber como é que o senhor pretende lidar com essa situação. Estive em Brasília, fui ao Ministério da Saúde, lá visitamos o general Pazuello, que é o ministro da Saúde, general de intendência, diga-se de passagem, eu sou tenente de intendência, e comentamos a situação da Santa Casa, lá em Brasília. Ocorre que é uma entidade privada que não está conseguindo se sustentar e o município tem socorrido a Santa Casa. O que nós queremos com a Santa Casa? Sermos complementares e não socorristas da Santa Casa. Ajudá-los a caminhar com as próprias pernas, uma vez que se trata de uma entidade privada. Quero frisar isso, a Santa Casa é uma entidade privada, ela tem donos, mas não está conseguindo se sustentar. E aí o auxílio do Ministério da Saúde, para que venham técnicos, identifiquem os problemas da Santa Casa, para que a ideia seja ajudar que ela se sustente e que nós sejamos complementares, ou seja, que a prefeitura, que a sociedade uruguaianense seja um complemento à Santa Casa e não um socorro à Santa Casa. Nós queremos uma Santa Casa saudável e que esse quase 1 milhão aí que o município tem que ajudar por mês, seja complementar, seja um suporte positivo à saúde de Uruguaiana e não muletas para a Santa Casa. Nós queremos auxiliá-la tecnicamente e isso eu consigo com o Ministério da Saúde. Eu quero uma resposta. Por que ela não se sustenta? O que realmente acontece? E se a resposta for, não, realmente não dá, tem que continuar socorrendo e não complementando, nós vamos continuar socorrendo, Vicente. Mas eu quero uma resposta técnica e de um órgão isento. Na sua proposta, o senhor diz que pretende deixar a Santa Casa de Uruguaiana em condições de autogestão. Exatamente, eu quero que ela caminhe com as próprias pernas e não com as muletas da prefeitura. Mas eu quero uma resposta técnica. Deixo claro ao cidadão de Uruguaiana, se a resposta técnica for, não tem jeito, tem que ser assim mesmo, a gente vai continuar socorrendo. Mas se a resposta técnica for, tem condições de se autossustentar, eu quero ser complementar. Eu quero trazer melhorias para o cidadão de Uruguaiana. Essa é a nossa visão. Eu quero ter uma resposta e eu quero dar uma resposta inequívoca. E aí eu trago técnicos do Ministério da Saúde para que historiem, estudem e nos respondam. Considerando, ainda na área da saúde, considerando que estamos vivendo uma pandemia e nos últimos dias com um certo agravo a situação aqui na nossa cidade, tivemos inúmeras reflexões nesse tempo e também vimos a importância das decisões dos gestores públicos. Como prefeito, como lidaria com a situação da saúde pública semelhante a um problema desses? E o que teria feito diferente na questão da pandemia? No dia 1º de janeiro, nós vamos tomar todas as providências para combater essa crise do coronavírus. Buscando subsídios com o Ministério da Saúde, que já tem um adiantado know-how com relação à crise, considerando o país como um todo, mas o principal, Vicente, é a adaptação aos protocolos. Ou seja, eu não posso parar uma cidade
Olha a Argentina parou e está quebrando, está terminando. Eu tenho que ter certeza que é uma crise séria, mas eu tenho que trazer os protocolos corretos para conviver com essa crise, sem parar a Uruguaiana, sem tirar do uruguaianense o sagrado direito ao sustento. E aí eu dou um exemplo. As aglomerações, controlar para que não ocorram. Pessoas que tenham que sair do município sem necessidade de sair do município. Nós temos que observar esses protocolos e ter um entrosamento com a sociedade para que cumpram os protocolos. Nos chegaram notícias de deslocamentos para compras em outros municípios. O protocolo recomenda que permaneçam. Então, a nossa atuação com relação à crise do coronavírus vai ser observância aos protocolos para não parar a cidade. Por quê? Do momento que nós pararmos, que nós retirarmos do cidadão a sua condição de sustento, ele vai violar qualquer protocolo. Não vai respeitar. Então nós temos que observar rigorosamente os protocolos. Chamar as forças produtivas. Dizer, olha, o senhor tem um local que cabe 200 pessoas. O senhor divida esse local por 5 e atenda de forma com distanciamento, providencie o equipamento para leitura de temperatura, uso de máscara, uso de luvas. Nós temos visto aí nos bufês, eles entregam uma luvinha ali para servir, isso é protocolo. Então, seguindo os protocolos, Vicente, a gente consegue conviver com o coronavírus sem retirar o sagrado direito ao sustento das pessoas. E as forças produtivas colaboram sim, e aí tem uma autofiscalização. Por quê? Se no local que prevê 200 pessoas, ele colocar 200 pessoas, ele sabe que ele vai ter aquele local fechado. E ele sabe que vai ser fiscalizado pelos pares. Aquela junção de gente nas esquinas é quebra de protocolo, Vicente. Então, o nosso problema não é fechar tudo. O nosso problema é as pessoas não observarem o protocolo. E aí é dever, sim, do gestor falar 11 vezes. Eu tenho que falar 10 vezes, não me escuta. Eu vou falar 11 vezes porque é minha obrigação. Não aglomeração, distanciamento de 1,5 m, 2. Os comerciantes, olha, o comerciante vai deixar entrar 2 pessoas por vez na sua loja. Isso nós temos que definir, Vicente, com as forças produtivas. Olha, os senhores donos de lojas, como é que nós vamos fazer para não parar a Uruguaiana e para combater o coronavírus? Não, eu me proponho a fazer a leitura, eu me proponho a deixar entrar 2 pessoas por vez. É observância de protocolo, é adaptação. E aí sim, aí o gestor público tem que estar atento e tem que buscar todos os protocolos para aplicar. E convencer a sociedade. Candidato, com o grande avanço econômico de Uruguaiana nos últimos anos, vinda da Faculdade de Medicina, free shops, anunciada a chegada de grandes empresas, nós precisamos urgentemente encurtar distâncias. Enquanto isto, nós vemos a nossa BR-290, que seria a nossa Estrada da Riqueza, e a BR-472 em péssimo estado. Voos estão diminuindo. Melhor, pararam agora com a pandemia e não se tem notícia. Hoje saiu notícia que outras cidades já estão retornando voos aqui no Rio Grande do Sul e Uruguaiana não está na rota. Não se tem notícia da inclusão da nossa região
com a volta das ferrovias, que estão anunciadas em várias cidades do país. Como é que o senhor governo pretende lidar com a logística do transporte e o que será feito, pelo menos em termos de reivindicações, para que as nossas BRs tenham melhor atenção? Bem, no dia 23 de setembro, agora, nos encontramos num almoço com o ministro Tarcísio. Estávamos o deputado federal Sanderson, estávamos o deputado Zucco, e oportunizamos esta conversa com o ministro Tarcísio. BR-290, não só como única rota que nos liga à capital e resto do país, não só, mas como futura rota mundial com relação ao Porto de Coquimbo e o corredor bioceânico, que é uma realidade e que vai ligar Uruguaiana diretamente às exportações da Ásia. Por quê? Hoje os armadores trazem os seus produtos pelo tempestuoso Atlântico, e a gente vê nos filmes ali os navios balançando e container que cai. A outra opção, pela Ásia, Oceano Pacífico, que já pelo nome se tem uma ideia da comparação com o Atlântico, sai no Porto de Coquimbo, no Chile, 14 quilômetros por baixo da cordilheira, um pequeno trajeto na Argentina e Uruguaiana. Essa conversa com o ministro Tarcísio da Infraestrutura, essa projeção, e o que nós vamos fazer? Voltar a ter essa conversa com o ministro. Nós temos, Vicente, é que nos apresentar. É claro que eles têm conhecimento da importância da 290, da importância de Uruguaiana nesse contexto. Mas tem que bater na tecla. Voltar lá, ministro Tarcísio, aquela conversa, vamos retomar. Aquela conversa que o candidato teve com o senhor, agora é o prefeito que está aqui. E a conversa com ele é muito horizontal. Ele é da mesma turma de formação acadêmica do Zucco, 1990. Eu tenho formação militar, turma de 1985. E isso ajuda, sim. Esse bate-papo entre milicos, vamos dizer assim, de forma carinhosa, tem um efeito positivo. E mais, ele sabe que os recursos destinados para Uruguaiana, sendo o prefeito o delegado Epifânio, sendo o prefeito o tenente Epifânio, serão muito bem aplicados. E o que eu tenho que fazer, Vicente, é isso. Eu tenho que ir lá representar, gestionar, e aí credibilidade eu tenho para isso. E volto a repisar aqui. Tratamos do assunto das nossas rodovias. Uma grande preocupação isso, até porque nós, no Pacto do Mercosul, o Buenos Aires, Pastelos Libres está duplicado e nós aqui não começamos a nossa até Porto Alegre ainda. E eles estão na pobreza e nós... Volto a dizer, toquei no assunto agora dia 23. E vou voltar lá e a gente não vai partir do zero. Ministro Tarcísio, aquele assunto no almoço. Aí eu já vou com um estudo mais amplo e com mais tempo e para uma conversa pontual. Candidato, nós falamos dos voos aqui, mas tem também a questão do aeroporto. A Infraero tem um projeto de ampliação do nosso aeroporto e ainda a construção de um modal logístico de cargas. Porém, esbarrou na revogação de um decreto de reserva de área do atual governo, que primeiro foi feito no governo passado e agora foi
tinha sido revogado, parece que foi reativado esse decreto. O fato é que atrasou e inviabilizou a continuidade do projeto. Eu vi que no seu plano de governo fala sobre essa questão do enfrentamento desse caso do aeroporto. Como é que pretende agir e de que forma? Estou bastante atento. Vicente, a gente não vai conseguir mostrar aqui para os nossos espectadores, mas eu dou ciência para ti, que transmita. Eu estou aqui com um estudo aéreo do nosso aeroporto, das possibilidades aqui de expansão, e ele vai ter que aumentar em 300 metros a pista aqui, Vicente. Não dá para mostrar, mas aqui a gente... Para que tenhamos aviões de carga, aviões de turbina, nós precisamos de mais 300 metros de pista. O cancelamento do decreto que resguardava essa área para a expansão da pista trouxe problemas que nós vamos ter que superar. Qual a proposta primeira? Essa pista vai ser ampliada e vai chegar lá na cerca lá do condomínio. Talvez traga um desconforto, porque um avião de turbina, um avião chegando 2, 3 da manhã, é capaz de começar a rachar as casas lá. É uma situação. Situação 2, a gente vai aqui para o lado da 290, até o limite que der. Vamos ter que buscar uma flexibilização pela Infraero, porque ela exige 75 metros de cada lado de área de fuga, né, o escape do avião, e ali teria que ser um viaduto, quer dizer, uma pista elevada até a cerca do aeroporto, lá quase na 290. Mas o que eu digo é que nós temos propostas para levar quanto à necessidade de expansão da pista, o custo disso. Outra proposta que nós vamos levar ao governo federal Infraero. Todos sabem, os que não sabem, o aeroporto foi privatizado, vendido. Então eles ganharam Uruguaiana e Foz do Iguaçu. Qual a intenção da empresa? Em razão da suspensão do decreto pelo governo atual, abandonar a Uruguaiana e investir lá em Foz do Iguaçu. No entanto, a posição geográfica de Uruguaiana é privilegiada. E nós queremos que a empresa repense isso, expandindo a pista, então, para o lado da 290, com a pista elevada, e aí vamos negociar com a Infraero para buscar uma flexibilização dessa exigência de 75 metros para cada lado. E por que tem que ser feito dessa forma? Porque o avião ele não pode sobrevoar o espaço aéreo da Argentina, ele tem que vir aterrissar no ponto que não passe, porque ele faz aquele voo circular e ele acaba invadindo o território argentino. Então, ela tem que ter esse vetor à pista. Então, as únicas formas é o quê? Ou vai, encosta na cerca do condomínio, ou vai em uma pista elevada para o lado da 290. Mas o que eu quero dizer é que nós estamos fazendo estudos para solucionar essa questão, já trabalhando com o decreto da forma como está. Ou seja, autorizou ali as casas, autorizou mais um estabelecimento comercial para o outro lado, mas nós vamos expandir essa pista. Com certeza, porque senão, em termos comerciais, ela não fica atrativa. Comerciais é carga. Então, é um ponto importante a ampliação da pista. Nós vamos trabalhar nesse sentido, ou seja, Vicente, o que eu quero deixar claro é que nós não vamos ficar esperando a coisa acontecer. Nós vamos ir lá com o Infraero, vamos lá conversar, e a ideia é convencê-los a aceitar que a pista venha para o lado da 290,
com flexibilização dos 75 metros. E temos precedentes? Sim. A pista lá de Congonhas é assim. O avião aterriza quase encostando nos prédios. Aqui vai ter que ser dessa forma. Ou seja, tem precedente? Tem. Então vamos buscar um tratamento isonômico com o aeroporto de Congonhas. Candidato, temos um problema no município financeiro, que eu diria assim, bem delicado, e eu vi que o senhor dá uma pincelada no seu plano de governo sobre isso. É a questão do lixo. Esse eu quero falar com o tempo. Bom, o valor do... O senhor quer interromper? Pouquinho. Podemos interromper? Um minutinho? Retornamos. O candidato passou o dia inteiro hoje trabalhando, né, na campanha, e teve que se socorrer a uma visita ao... Né? Bom, a questão do lixo, candidato. O município transporta isso para Candiota a um custo altíssimo por mês. Tinha uma legislação que era temporária, que havia uma contribuição principalmente do comércio do centro da cidade em relação a essa taxa. Essa lei deveria estar revogada e continua vigente, continua sendo cobrada junto com o IPTU. E o lixo tem um custo altíssimo para o município. Como é que o senhor pretende enfrentar esse problema? Bem, o custo ele chega perto de 1 milhão por mês. Aí, o custo para levar esse lixo até Candiota, lá perto de Porto Alegre. O lixo sai. É feito um transbordo, os caminhões recolhem o lixo, depois passa para um outro caminhão, e aí ele vai lá para Candiotas, lá perto de Porto Alegre. Nós temos visto aí, por meio de programas na área ecológica, o aproveitamento total do lixo. Ou seja, tem empresas que compram o lixo, Vicente. Compram e aproveitam. Eu vi um programa na Espanha lá, que eles recolhem o lixo, incineram o lixo, e a indústria do concreto compra toda a cinza. Ou seja, o lixo é dinheiro. Ele tem um valor comercial. Então, por que eu pago para me desfazer daquilo que eu posso vender? Essa é a solução que eu quero dar em proveito,
com vantagem aos uruguaianenses. E a pergunta é essa: por que que eu pago quase 1 milhão por mês para me desfazer daquilo que eu posso vender, transformar em lucro para o município? Eu vou perseguir esse objetivo, trazer toda a vantagem para a Uruguaiana. E se tem empresas que querem comprar o lixo, é com elas que eu quero conversar, não com aquelas que me cobram para levar o lixo, ou que elas se adaptem às nossas intenções, até porque o nosso lema é uma Uruguaiana para todos. Então, se aqueles que hoje cobram para levar o lixo se interessarem em nos comprar o lixo, estamos abertos para conversas. Mas todo o vetor, todo o norte da nossa gestão será sempre em favor da sociedade. E se o lixo para muitas empresas vale dinheiro, eu quero trazer essa vantagem para a Uruguaiana. Um dos assuntos muito polêmicos em Uruguaiana, e a gente vê reclamações de toda a ordem em relação a isso, chama-se BRK. Como é que o senhor pretende enfrentar esse assunto? Pessoalmente, eu vou dissecar esse contrato. Pessoalmente. Eu tenho formação jurídica, um aproveitamento de excelência, até porque fui aprovado num dos concursos mais difíceis da área jurídica do país. Eu mesmo vou ler esse contrato pelas vírgulas, pelos pontos. E ele tem que ser totalmente favorável ao cidadão. E tudo aquilo que não for favorável merece revisão. Porque os contratos públicos onerosos têm que ser vantajosos ao cidadão. Mas o que eu preciso da BRK? Que cumpra as vírgulas, os pontos do contrato que ela assinou. Pronto, basta isso. Eu quero que ela nos dê água de qualidade, quero que ela cumpra o saneamento 100% da cidade, e tudo isso com total vantagem ao cidadão. E por que digo isso do meu interesse, ou seja, da minha disposição em fiscalizar? Porque eu tomei conhecimento de que a administração atual prorrogou o contrato aí por mais 8 anos, ou seja, são 2 gestões que vão ficar com o contrato prorrogado. Então nós temos que fazer que se observe o contrato. Aí eu vi aí um acordo aí que aparentemente vantajoso aí, que transformou multas em asfalto. Eu quero dinheiro para mim administrar os asfaltos. Vicente, quem é que vai me dizer a qualidade do asfalto? Quem é que vai me dizer o planejamento das obras de asfalto? Eu quero que me diga, que me tragam, aliás, um projeto de aplicação desse recurso que eu, como representante da sociedade uruguaiana, jamais teria feito. Eu ia exigir o depósito do valor das multas para que nós pudéssemos direcionar com priorização dos interesses da sociedade. Por exemplo, aí faz um acordo, vai asfaltar N quadras, a um custo não, com a dispensa das multas, vai para asfalto. Não seria mais barato, por exemplo, eu produzir o asfalto com a usina e trazer o exército para nos ajudar? E multiplicar esse dinheiro com muito mais obras? É interesse, nós temos que estar norteados para o interesse público. Eu faria um acordo muito melhor e muito mais vantajoso à sociedade, exigindo o depósito daquele valor para a administração priorizada, honesta. Então eu digo que deixar para uma empresa escolher a qualidade do asfalto,
a espessura do asfalto, a base do asfalto. Não. Eu quero o valor para aplicar o valor, eu quero administrar. Sendo bem administrado de forma honesta, de forma correta, é claro que é mais vantajoso o depósito do valor. Mas quero frisar que BRK, na nossa gestão, é cumprimento do contrato. Eu quero tomar uma água de qualidade e eu quero tomar banho no rio. Ou seja, para lá não pode cair água suja, água de esgoto. Por quê? Porque a obrigação deles é evitar isto. Então eles vão cumprir o contrato. E a questão essa de acerto aí por asfalto, eu vou querer os projetos de asfaltamento. Aí eu quero ver a espessura, eu quero ver a qualidade. E disso eu entendo, porque nós fiscalizamos muitas obras mal feitas daquele PAC do governo do PT. Em que se chegava lá um asfalto, pegava a licitação, marcava ali 30, 40 centímetros de asfalto, não tinha nem 5, era uma casquinha, e cobraram tudo. Então vai um recado aqui para a BRK. Nos apresentem obras de qualidade, até porque vocês vão executar esses asfaltos na minha gestão. E eu vou fiscalizar, eu quero qualidade. E eu quero que todo recurso que foi de multa convertido em asfalto seja aplicado de qualidade e na totalidade. Eu vou querer projetos dessas obras. Candidato, nós estamos já chegando a 1 hora de entrevista, é mais ou menos esse tempo que a gente tem destinado a todos os outros participantes. Eu teria 2 indagações aqui para fazer, uma questão da corrupção, né? e também a questão das coligações. O senhor, por exemplo, representa um partido de direita e está coligado com um partido de esquerda. O senhor acha isso daí uma questão normal? Mas o senhor responde, se quiser, essas 2, até pelo avançado lá da nossa hora. Quer responder? Certeza. Nós fizemos um projeto e reunimos um grupo, Vicente. E definimos uma estrada, um caminho. E esse caminho tem decência, tem honestidade, probidade. E aqueles que decidiram caminhar conosco, independente do partido, seguirão nesse caminho, neste norte. Se eu olhar para o lado, Vicente, e não enxergar esses companheiros que aceitaram trabalhar conosco, ele está fora da equipe. O caminho é honestidade, seriedade, probidade e as pessoas vinculadas a uma sigla, vamos dizer. E o delegado Epifânio, por exemplo. Aceitei me filiar ao DEM por uma necessidade de poder participar de um pleito. Nos Estados Unidos não precisa ter partido. O delegado Epifânio aqui é candidato, não precisa estar vinculado a partido. Então eu quero deixar claro que o partido é Uruguaiana, o caminho é honestidade, seriedade, probidade, e os companheiros que vieram caminhar conosco seguirão esse caminho. Essa é a minha resposta com relação a partidos, a siglas. A nossa é Uruguaiana. A nossa é esse caminho. Bom, candidato, nós queremos agradecer sua participação nessa entrevista. A OAB se sente honrada com a presença de todos os candidatos. E eu vou lhe dar a seguinte opção que eu dei para todos, e a gente costuma dar igualitariamente. Diga, para finalizar, aquilo que não foi lhe perguntado e que o candidato gostaria de dizer. Com relação à pergunta que estava vindo ali, corrupção. Corrupção na prefeitura, eu vou agir como delegado de Polícia Federal. Corrupção na prefeitura, eu não preciso chamar a polícia. Eu mesmo prendo. E uma proposta
indecorosa que me seja feita por um empresário que se atreva a vir me fazer uma proposta indecorosa, ele sai preso algemado do meu gabinete. Porque a sociedade terá um delegado de Polícia Federal licenciado, pago pela Polícia Federal, eu não vou receber um centavo dos cofres de Uruguaiana. A Polícia Federal continua me pagando, todo mês eu vou ter que ir lá preencher o meu relatório de frequência lá na delegacia. Corrupção é tolerância zero. Bom, quero agradecer então ao candidato Epifânio, convidá-los todos para que continuem prestigiando as nossas entrevistas. Agora, na próxima, dia 20, nós teremos o Donelder Souto, do PSOL. O dia 22, a candidata Estela Luzardo Alves, do PSL. E agradecer a participação de todos vocês, agradecer a confiança do nosso presidente Maurício Félix Blanco de ter confiado em mim essa tarefa de entrevistá-los, que para mim é uma grande honra. Boa noite a todos e voltamos no dia 20 com mais uma entrevista.